para o externato. E nem o externato vim. Veio um médico e um enfermeiro para ver dos internos ali quem estava com coronavírus. Ninguém estava com coronavírus. Aí eu também fiquei feliz, né, porque eu não estava com coronavírus. E aí, beleza. Tomamos medidas de prevenção. As preceptoras e os preceptores reuniram as meninas de um lado e os meninos de outro e fizeram reunião pessoal com a gente. E falaram, ó, gente, estamos passando por esse período de pandemia e nós queremos a disponibilidade de vocês de fazer máscara, fazer álcool em gel, né? Pregar o evangelho nesse período de pandemia. Isso foi ótimo, eu gostei muito. Foi confortante para mim no período assim, né? Então, a gente começou a produzir. Então, eu trouxe aqui as imagens para vocês verem de alguns amigos se disponibilizando, período de pandemia, fazer máscara, a gente fez álcool em gel também. Espera aí. Vamos passar aqui. Pode passar para mim, amigo? Passou? Pronto. Aqui são outros amigos meus também. Eu não estou nessa foto, não saí na foto. Mas são outros amigos meus que fizeram algumas quentinhas, pequenininhas, para dar para o pessoal que estava viajando, para entregar. Bacana, né? Uma iniciativa muito boa. Entregamos também folhetos e livros, né? E aqui sou eu já voltando para casa. Essa foto eu coloquei, retornando para cá, para o Maranhão. Eu demorei um tempinho lá, bastante tempo. Depois eu vim para cá, peguei o período ali da pandemia no internato, não podia sair. Mas, aparentemente, eu não sabia o que era pandemia ali no internato. Por quê? Porque ali ninguém estava com Covid, a gente não estava usando máscara, e estava todo mundo de boas, como uma rotina normal. Eu não senti muito. Eu via nas redes sociais os memes, as notícias, mas aquilo não me impactava tanto. E aí eu consegui até uma máscara. Essa máscara foi uma amiga minha que me deu, e eu vim. Aí eu fiquei pensando assim, bora ver como é que está a situação na vida real, porque não tinha caído a ficha para mim, né? Quando eu chego, o aeroporto estava interditado com gente de máscara, e eu já fiquei assim, eita, é real. A pandemia é real, fiquei caindo a ficha, não é real. Beleza. Vou ali no supermercado, gente de máscara. Vou em todo lugar, gente de máscara. Álcool em gel em todos os lugares. Aí eu falei, nossa, e começou a me impactar aquilo. Eu comecei já a sentir. Eu já estava sentindo um pouquinho a questão do meu emocional lá na FADBA, nas aulas online. Eu comecei a sentir assim, os primeiros sintomas, sabe? Aquele vazio que você sente na alma. Já comecei a sentir aquilo. E aí os professores se reuniram até para fazer uma live especial com os alunos de psicologia e todos os cursos para falar como a gente está lidando com a nossa saúde emocional, porque aquilo estava me afetando realmente. E não só a mim, mas todos, né, do curso. E de outros cursos também. Bom, então a mente, ela declara guerra. Então, você está na sua rotina, você estava na sua rotina, eu estava na minha, e de repente, bum, pandemia. Beleza. Então, você estava na sua rotina. A sua mente, ela estava programada para aquela rotina. Você colocava a sua roupa do trabalho, eu colocava a minha roupa da faculdade, e a nossa mente estava programada para aquela rotina. Ela entendia isso. No momento que bate o boom, né, pandemia, coronavírus, a nossa mente não entende mais. Isso falando, que eu posso dizer, não inconsciente, mas conscientemente, que a gente tem noção, né? Por quê? Porque agora a gente vai ficar confinado, a gente vai ficar mais na nossa casa, ali, né? E aí, a gente não troca de roupa. Quer dizer, a gente troca de roupa para ficar em casa, mas não para sair, para mudar de ambiente. Não para ver outras pessoas diferentes do nosso trabalho, do nosso convívio. Não, para ficar em casa. Então, nossa mente ela decretou guerra. Então, um estudo no Canadá, né, fez uma pesquisa, teve uma pandemia lá específico. Não, pandemia não, uma doença lá, por lá, né, no Canadá. E aí eles perceberam o seguinte, que qualquer distanciamento que passe dos 10 dias já coloca as pessoas num nível de estresse muito grande, certo? Então, passou dos 10 dias, a mente, ela sofre o dobro. Ela já sente um pouquinho nos 10 dias, quando fica em confinamento. Mas passou dos 10 dias, meu amigo, a mente, ela fica te cobrando para coisas diferentes. E você agora está confinado e está sentindo muito. A sua mente está te pedindo um ambiente diferente. Sua mente está te pedindo pessoas diferentes para te conviver. E agora tu só está no mesmo local. Então, a tua mente sentiu, o teu corpo sentiu. Então, ali no período da Idade Média,
as pessoas falavam o seguinte, que a mente ela estava separada do corpo. Mas não. Hoje a gente já entende que a mente está ligada com o corpo. Então, no momento que a gente sente esse período de pandemia, o nosso corpo fala. Ele está sentindo. Então, é preciso tomar cuidados. E quais são os primeiros sintomas? Nervosismo e ansiedade. Medo irracional. Tédio e frustração. Nervosismo e ansiedade é uma preocupação constante do amanhã. Será que alguém da minha família vai pegar o Covid? Será que essa pandemia vai demorar muito? Então, fica martelando dúvidas. E isso me faz ter uma preocupação constante. Isso é ansiedade. Quando eu tenho uma preocupação constante, eu fico me perguntando, alimentando pensamentos. Isso vai mexendo com o meu emocional e me afeta. Beleza. Medo irracional. Por que irracional? Porque você não percebe. Então, é o medo irracional porque você não racionaliza de imediato. Beleza? Então, você não se deixa levar, suas escolhas não são tomadas racionalmente, mas é agido pela emoção. Então, você percebe aí nas redes sociais o quê? Pessoas estocando álcool em gel. Pessoas comprando muita máscara. Esquecendo do próximo. Percebe isso? Medo irracional. Gasta, 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 gasta. Isso é horrível. Isso é horrível. Outro sintoma do período de coronavírus e pandemias, né? Tédio e frustração. Impulsividade e compulsão. Então, quando a pessoa ela sente tédio, ela não está mais naquela rotina normal que ela tinha antes. Beleza? A gente não está mais. Então, a gente fica entediado, beleza? E a nossa rotina, ela muda drasticamente. E nós acabamos fazendo coisas que a gente não queria, entrando em ociosidade, falando, depois eu faço essa atividade, depois eu faço isso. E aí acaba comendo muito, e vem impulsividade, come demais. Por que se come demais em período de Covid? Vocês já se perguntaram? Porque se você tem tédio, você vai ter o quê? Um vazio. Um vazio. E você vai querer preencher esse vazio. Mas você não sabe. Assim, racionalmente. Você sabe inconsciente. O inconsciente, na mente, a mente é dividida assim. Em consciente, em pré-consciente e inconsciente. O consciente é o que você sabe ali, na hora. Mas o inconsciente você não sabe. Você não tem noção assim, falando na hora. Entendeu? Fica ali guardadinho na sua mente. É um núcleozinho. Então, acontece isso. Medo, tédio, frustração, impulsividade, comer demais, querer preencher aquele vazio. Esses são os sintomas. E qual a intervenção que a gente pode ser tomado nesse período de Covid? Qual a intervenção? Né? Então, vamos lá. Primeiro, evitar o pânico. Beleza? Evitar o pânico. O pânico, ele resolve alguma coisa? Não, ele não resolve. Quando alguém vai assaltar, alguém é assaltado, você age pela emoção ou pela razão? Me diz. A maioria das vezes, as pessoas agem pelo quê? Pela emoção. E quando age pela emoção, morre. Então, acontece isso. As pessoas elas pensam que o pânico resolve alguma coisa, o medo resolve alguma coisa, mas não resolve. Não resolve. Então, evite o pânico. Use a razão. Como é que eu uso a razão para não deixar que a emoção tome conta? Primeiro, respira fundo. No momento que deu esse alarme do Covid, você precisa respirar fundo e refletir sobre a situação. Quando você reflete sobre a situação, o que eu posso estar fazendo? Aí você usa a razão. Mas se você deixa levar pela emoção, aí o seu corpo vai entrar em colapso. Aí você vai sofrer as doenças psicossomáticas. O que são essas doenças psicossomáticas? Você vai no médico, está com sintomas que não sabe. Né? Você sabe o sintoma, fala para o médico, mas ele detecta que você não tem nada, porque tudo começou na mente. Né? Olha só que interessante. Então, se a gente fica em pânico, a coisa só piora. E outra coisa, uma curiosidade,
Quando a gente não está bem emocionalmente, a nossa imunidade, ela cai. Ela cai. Então, a imunidade, ela não é só... a gente não tem só a imunidade alta quando a gente come. A gente tem imunidade alta também dependendo do nosso emocional. Se a gente está com o emocional oscilando, se a gente não sabe gerenciar nossas emoções, aí já era. Era tudo, rotina, tudo. Posso dizer isso, né? Pronto. Aqui, busca alternativas de lazer. Essa é a segunda. Aqui foi essa minha amiga a Raquel, beleza? Essa bicicleta foi a faculdade que disponibilizou 2 bicicletas. 2 para o residencial feminino e 2 para o masculino. Então, essa é uma alternativa de lazer que foi colocada na faculdade porque a gente não estava cansado. Porque a gente só ia para o refeitório e voltava. Não tinha mais as dinâmicas do internato, né? De fazer as gincanas ali em grupo, de fazer uma palestra específica para os jovens. Não tinha, estava muito entediado. A gente só ia e voltava, né? Só ia e voltava. Até conversava um pouquinho ali no sábado, depois do culto, culto ali pequeno entre a gente, na roda, mas estava muito entediado. Então, o pastor falou, não, tem que fazer alguma coisa para vocês. Então, eu vou disponibilizar uma bicicleta para vocês terem um lazer, né? Outro lazer, né, que se podia fazer lá no internato era o bosque, caminhadas, né? Alguns estavam até se mobilizando a fazer alguma atividade de lazer, mas outros preferiram ficar só no quarto e, quem sabe, até sofreram maiores danos, né? Então, quais as opções de lazer que você pode estar fazendo nesse período de pandemia? Você já se perguntou? O que você mais gosta de fazer, né? Assistir um filme, curtir mais a família. A mente, ela precisa de um estalinho de distração um pouquinho. Antes da pandemia, na verdade, no ano passado, eu fazia o curso de odonto. Né? O curso de odonto. E eu mudei para psicologia, transferi bem no início mesmo do curso. Bem no início eu transferi do curso. E eu percebi que eu me cobrava muito. Eu me cobrava muito. Então, eu estava estudando muito, dia e noite. E a minha mente, ela entrou em colapso. O meu corpo pediu, eu não estava tirando um tempo de lazer. Eu estava só estudando e era uma área que eu não estava me identificando, né? Eu estava até gostando um pouquinho, mas não estava me encontrando naquela área, eu não me via fazendo aquilo. Então, o meu corpo pediu. Eu fiquei doente um pouquinho, fui lá na prepa, falei para ela, fui na enfermaria, solucionei o problema, mas depois eu percebi, não é essa área para mim. E aí eu mudei para psicologia, que é a área da mamãe também. Mas todos nós precisamos ter um lazer. E esse período de pandemia, principalmente, meus amigos, principalmente, irmãos, porque a nossa mente, ela está entendendo que a gente está num período difícil. E se a gente não gerencia nossas emoções, dando um conforto, uma oportunidade da gente ter um lazer, aí fica complicado. Não é verdade? Outra coisa que a gente pode estar fazendo também, outro lazer. Dizem aí para mim que vocês gostam de fazer. Ler, né? Ler. Tentar se aproximar um pouquinho, quem sabe fazer uma videochamada daqueles amigos que você nunca mais viu. Né? Fazer uma videochamada dos seus amigos, da turma. Tentar colocar o papo em dia. Deixa eu ver outra coisa. Uma coisa que eu fiz, né? Uma coisa que eu fiz. Caminhadas. A minha tia, que eu nunca mais tinha visto, ela veio para cá, que ela mora no interior, e ela veio para cá e eu falei, tia, bora caminhar. Que bacana, algo que eu gosto. Você também gosta? Gosto. E a gente foi caminhar. Um lazer, me distraiu, né? Algo que tranquilizou mais minha mente. Eu esqueci um pouco desse período de pandemia. Foi meio que um staff, sabe? E a gente precisa disso. A próxima dica, muito interessante, é essa daqui. Na verdade, não é bem uma dica, mas... Bora lá. Pode soltar aí para mim. É meio que... Pode clicar no vídeo. Só para descontrair um pouquinho. Quantos viram esse daí no WhatsApp? Eu não fiz. A maioria. Ai, salve. Não.
Não, é sério, isso aí é tirar o fôlego. Esse daí já está bem para... Precisa procurar um profissional isso daí. Mas, enfim. Evite o sensacionalismo, que está ligado com o vídeo. O sensacionalismo é aquelas notícias que aparecem nas redes sociais, exageradas, e a gente acredita, né? Que às vezes a gente está com vazio na alma, a gente não está com aquela rotina normal, e aí a gente acredita na primeira notícia que aparece. Essa é verdadeira. Eu pego, tiro um print, coloco no status do WhatsApp. Não é assim que acontece? Mas a gente não pode fazer isso, porque, assim, precisamos analisar aquelas fontes confiáveis. Uma dica, a Organização Mundial da Saúde, G1. E outra, olhar, assim, quem sabe, uma vez no dia. Porque quanto mais eu fico vendo, quanto mais eu fico ouvindo e acreditando e dando crédito, aí a minha ansiedade aumenta. O meu medo aumenta. Só serve para isso. Então, assim, a ansiedade, o medo, deixa eu ver o que mais, a alegria, todas as emoções, tem pessoas que crucificam ansiedade e medo. Não pode ter medo e ansiedade, não pode. Tem gente que coloca na cruz, não pode. Essas emoções são importantes para nós, porque elas nos dão o alarme das coisas, beleza? O alarme. Mas, quando está em excesso, aí a gente precisa procurar ajuda. Tentar um meio de encaixar o quebra-cabeça para ficar tudo normal, tudo bacaninha. Então, assim, evitar assistir muito aqueles programas de TV que, direto, ó, Covid, Covid, Covid. Tira a paz, né? Tira a paz. E eu coloquei aqui a Novo Tempo. Eu estava na casa da minha avó, eu passei uma noite lá, dormir com ela, e eu percebi o seguinte, que a Novo Tempo, ela traz um conforto para o coração. Vocês já perceberam isso? Você dorme com aquela esperança no coração, não dorme com aquela agonia, né, que você sempre está vendo na TV. Covid, 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 coronavírus e pandemia. Quantas pessoas morreram? Aquelas pessoas morreram, depois aumentou mais. Aquilo te agonia. Você pode pensar assim, mas não, Helena, não me agonia, mas agonia, entendeu? Porque a nossa mente, ela filtra, e ela fica no inconsciente, e depois que você vai ver o resultado. Entendeu? Então, assista o Novo Tempo. Fica a minha dica aí para vocês. Ou, quem sabe, ouça uma música clássica. Passe o dia, assim, fazendo alguma atividade que você gosta e tal. Faça suas atividades rotineiras de trabalho, faculdade, se você ainda não está de férias. Mas a minha dica é, à noite, para dormir bem, assista o Novo Tempo. Beleza? Você vai perceber, assim, que vai te dar um alívio. Vai te dar esperança. Né, revisar a Bíblia, estudar a Bíblia junto ali, isso é muito importante. Certo? Então, evite o sensacionalismo, evite acreditar em qualquer informação ali na internet. Só para ajustar também, nas informações que foram vistas, que você for pesquisar, é sempre importante também verificar a questão da data, porque algumas informações elas são fake news, e aí a gente não presta atenção na data que foi publicada, e aí a gente se cobra um pouco mais e fica um pouco mais paranoico com aquilo que a gente está vivendo agora. É verdade, isso é interessante. Verificar a data, né? Isso é interessante. Beleza. Próximo. Seja responsável e evite se torturar. Então, aceite a realidade. Beleza? Esse é um problema de muitos, porque, assim, às vezes, falando do dia a dia mesmo, quando a gente vai gerenciar nossas emoções, a gente não quer aceitar a realidade. A gente tenta fugir da realidade. Tenta colocar desculpas e mais desculpas. Então, aceite a realidade. Entenda que essa pandemia ela vai passar. Isso é um indício, são sinais da volta de Jesus. Agora, a gente não pode catastrofizar. Encher nossa mente de que isso não vai passar. Se eu pegar o Covid, eu vou morrer na hora. Não, cada um reage de uma forma diferente. E se você pegar o Covid, Deus está no comando de tudo. Isso vai passar, você tem que colocar isso na sua mente, ter a esperança da volta de Jesus em seu coração, que isso vai trazer conforto e você vai entender que isso vai passar, entendeu? Então, aceitar a realidade é usar os métodos de prevenção, lavar as mãos, o que mais? Eu sei que você sabe. Máscaras,
Evitar ficar um pouquinho mais distante, né? Aglomeração, assim como a igreja está aqui. Estou pensando. Então, são medidas de prevenção. Isso mostra que você está aceitando a realidade. Agora, quando você vai andar aqui em São Luís, às vezes, ou você vê as notícias em São Paulo, tem gente que não está aceitando essa realidade, né? Aí você percebe aglomeração, você percebe que o pessoal não está respeitando nada, né? Então, aceite a realidade. Aceite a realidade. Beleza? Aceitar a realidade. Nível de ansiedade elevado? Beleza. Nível de ansiedade elevado. Ansiedade, que eu havia dito, era o quê? Isso. Ansiedade é quando eu me preocupo muito. É um excesso de preocupação. E a minha mente, ela fica dando aqui, ó, uns alarmes, assim, ó. Eita, quantas pessoas vão morrer? Eita, se eu pegar o coronavírus, vai acontecer isso. Eita. E aí você fica toda hora pensando e martelando. E aí, mais para frente, você vai ver a consequência. Um pânico. Né? E é interessante notar que minha professora estava falando numa live, explicando. Ela estava dizendo assim, mas a gente precisa entender que o psicólogo, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Assim como os pastores, assim como um psiquiatra, um médico, eles estão para ajudar. E como é que a gente pode melhorar esse nível de ansiedade? Né? Como é que a gente pode melhorar? Uma atividade bacana, que é feita em grupo, na minha turma a gente faz isso também, quando a gente chega na aula, é respirar fundo, aquele exercício que a gente fez bem aqui, levantar as mãos, os braços, respirar fundo, contar de 1 até 3. Né? Isso é um exercício que a gente pode estar fazendo ao acordar. Né? Ao acordar, tentar respirar fundo. Outra coisa bacana, um projeto. Você pode desenvolver um projeto com Deus. Você já pensou nisso? Para melhorar essa ansiedade? O projeto com Deus... Estou ligada. Obrigada. O projeto com Deus, por exemplo, que eu faço lá no internato, é ir para o bosque. Eu gosto muito do bosque. Né? Que é bem arborizado. Então, eu vou para lá, no meio da natureza, respiro fundo e ainda fico conversando com Deus, desabafo para Deus. Isso é maravilhoso. Faça uma experiência dessa. Pode ser na praia também, por exemplo, ficar descalço, sentir areia no pé, conversar com Deus, isso vai te aliviar. Já foi comprovado que desabafar, orar a Deus, tem o mesmo efeito de uma terapia com psicólogo. Vocês sabiam disso? É uma terapia, orar, desabafar, falar com Deus. E que tal orar de olho aberto? Né? Que tal fazer esse projeto com Deus? Isso melhora a ansiedade, isso nos alivia. Outra coisa bacana também que eu percebi muito, e que eu tinha assim, esse pensamento, mas depois eu fiquei sabendo em literatura, que o chá, ele também serve para melhorar a ansiedade. O chá. Eu tomar ali o chá de capim-limão, que eu gosto demais. Papai pega lá e leva lá para casa. Chá de capim-limão, mas eu gosto sem açúcar, o chá de capim-limão. Eu tomo chá, tem outros tipos de chá também, camomila, é muito bom. Outra coisa bacana também para aliviar a ansiedade é, por exemplo, você fazer a psicoterapia. Mas esse é no último instância. A última instância, assim, se tudo que eu falei aqui não adianta, aí procura a ajuda de um psicólogo. A ajuda de um psicólogo. Olha só essa frase. A ansiedade nunca te fortalece para o dia de amanhã. Ela apenas te enfraquece para o de hoje. Então, a ansiedade, John Blecher. A ansiedade, ela não te fortalece, ela te enfraquece. E engraçado, uma título de curiosidade, que a ansiedade, quase todas as doenças que a gente tem mental, ela começa com ansiedade. Uma coisa tão simples. A depressão, o toque, né? Como eu havia dito, a ansiedade não devemos crucificar, ela é importante para nós. Mas quando ela está em excesso, a gente precisa se preocupar. Beleza? Precisa se preocupar. E o último, faço psicoterapia online. É um quebra-cabeçazinha, bacana. Então, é um profissional que está ali para te ouvir. Para te ouvir. E ele é usado como instrumento nas mãos de Deus. Né? Ele vai te entender. E as palavras que saem da boca do psicólogo, principalmente o psicólogo cristão, ele vai fazer uma oração com você. Ele vai procurar te ouvir. Ele vai falar pouco. Ele vai querer mais te ouvir. Então, não se agache
e não se aveste, aliás, em querer procurar um profissional. Isso não é vergonhoso. Isso é procurar saúde mental também. Assim como é importante a gente procurar, por exemplo, um médico para cuidar da nossa saúde física, também é importante a gente procurar a ajuda de um profissional da mente, né? Psicólogo. Então, irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta? Foi isso. Quer fazer alguma pergunta? Nenhuma? Amém? Amém. Passar isso aqui em branco. Ó, esse daqui é o ouvido amigo. Quem quiser entrar acessar esse site aqui, vocês podem estar acessando. Então, os adventistas da região norte, trabalham na América Latina, mas a região norte ela tem também esse projeto, que é uma rede de psicólogos que está atendendo gratuitamente. Então, você só acessa e lá tem os contatos direitinho, vocês podem estar acessando e tendo uma consulta com o psicólogo, tá bom? Deus abençoe a todos.